Então a história, irmãos, traz para nós conhecimento de que o plano de Deus, ele se inicia, ele vai até o fim, porque Deus, ele cumpre aquilo que ele intenta fazer. E de fato assim foi. Voltou o povo a Jerusalém, e depois a sequência em toda a história, até os dias de hoje, vieram desta maneira. Quando o povo eram fiéis ao Senhor, bênçãos de Deus caíam sobre eles. Quando vinha a infidelidade, a desobediência e o pecado, logo o Senhor se afastava e vinha também o sofrimento. E as riquezas e os bens do povo eram devastados, os estranhos entravam e destruíam tudo. Aqui essa história nos conta, irmãos, que foi dada então uma ordem de edificar o templo que estava caído. Isso como história serve apenas para nós de referências, porque hoje também a história continua, só que não se trata mais de viver numa Jerusalém terrena, numa cidade que tivesse aí séculos de existência e o nosso amor estivesse nessa cidade pela tradição, pelas promessas. Não se trata mais disto. Hoje o resgate é em outro sentido. A cidade não é mais esta aqui na terra. A cidade agora é aquela prometida por Deus, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E nós, irmãos, estando agora aqui neste mundo, cumpre-se conosco também, usando como comparação este fato registrado aqui, que Esdras escreveu, recebendo a ordem de edificar o templo e reconstituir os muros da cidade. E os irmãos que leem essa história aqui verão que dificuldade que eles tiveram para erguer ou reerguer os muros caídos. Eram grandes pedras, como hoje quem for lá pode ver, pedras enormes, e eles não tinham equipamentos como tem hoje, de elevação, de transporte, era tudo no braço, na força humana. Mas sempre Deus prepara uma liderança que não desanima, que não desiste, que não olhe pelas dificuldades, mas vai avante. Também figura, irmãos, do que Esdras e Neemias fizeram, é figura também que haveria de sair, de aparecer um dia, como prometido, um Redentor para reedificar os muros caídos e reerguer o templo, cujo muro são os limites da nossa vida espiritual e terrena, como também os templos, que somos nós mesmos, que eram os templos caídos. O pecado fez com que o homem, como um templo, ele fosse derribado, caído, se desfez, e os limites também se perderam, não tem mais muro. Então ficou uma cidade aberta, entram quem quiser e saem, também nem sai porque não tem limite. De modo que espiritualmente o homem é hoje no pecado, irmãos, como uma cidade derribada, caída, destruída. Isto no sentido espiritual. E Jesus veio aqui na figura destes que trabalharam para reerguer o templo e reconstituir o muro. Veio Jesus Cristo, o Filho de Deus, para trazer os limites para a nossa vida e reerguer o templo espiritual que é a sua morada dentro de cada um de nós. Este é o trabalho, irmãos. Esta história serve de referência para a obra que Jesus fez, de vir não numa Jerusalém queimada, derrubada, desfeita, mas numa multidão de pessoas cuja vida espiritual também caiu. O homem caiu diante de Deus pelo pecado e veio a reconstrução do Senhor. Nas outras partes da Bíblia, ou seja, nos outros livros, como de Neemias e mesmo aqui de Esdras, descrevem as dificuldades que ocorreram para estes judeus, irmãos. Levantaram o muro em frente aos adversários, porque os que estavam ali,
A alegria deles era ver o muro caído e dizer: aqui foi Jerusalém, aqui Jerusalém já era, aqui tinha um templo que os judeus louvavam a Deus, hoje não tem mais, é um monturo, um monte de entulhos queimados, não existe nada mais. Esta era a satisfação deles, de ver a obra de Deus desfeita. Assim são os maus espíritos e o nosso adversário. A satisfação deles é ver o pecado na vida do ser humano, irmãos, que desfez a obra de Deus, que o homem foi feito para ser contemplado por Deus, mas passou a ser instrumentos de injustiça e veículos do pecado neste mundo. E vivendo nesta imundícia de pecados e tantas coisas, Deus se apartou e o inimigo se alegrou em ver conseguir destruir tudo que Deus fez no homem. E agora então Jesus, o Filho de Deus, está reerguendo estes muros e reconstruindo o templo de Deus na nossa vida. Lendo aqui, irmãos, vemos a dificuldade que eles enfrentavam. Os moradores vizinhos, que eram inimigos do povo de Deus, se alegravam de ver a queda. E agora se irritavam e se tornavam extremamente violentos em desconfiar que eles iam reerguer o muro, que eles iam novamente construir o templo, e riam. E depois, quando viram que era real, porque souberam que eles vinham ali com ordem do rei, o reinado que reinava sobre eles todos, deu a ordem que se reedifique, que ninguém impeça e que eles se apartem deles para que os judeus possam reconstruir outra vez. É a mesma ordem nos nossos dias, irmãos. A ordem do Rei dos Reis, nosso Deus, é de que os nossos adversários se apartem de nós e que nós trabalhemos para reedificar os nossos limites na presença de Deus. Porque assim como os moradores de Jerusalém tinham o muro que limitava, irmãos, a entrada e saída de quem quisesse entrar e sair, também nós devemos de ter limites na nossa vida e entrar em nós somente o que deve e não entrar o que não deve entrar. E quem faz este limite, quem constrói isso é o Senhor. Somente que Ele usa de nós, como os judeus foram usados, também o Senhor usa de nós para trabalhar.